Então, boa tarde a todos e todas. Hoje vamos realizar mais uma conversa dos webinars Blue Focus. Os webinars Blue Focus são os webinars do projeto Blue Generation, que é um projeto financiado pela EEA and Nowhere Grants, que visa promover a empregabilidade juvenil nos vários setores da economia azul. E hoje estamos particularmente contentes de falar com o nosso convidado, Nuno Fazenda, da Presley Ridge, que é um psicólogo e que no âmbito da Presley Ridge, a organização onde ele trabalha, que daqui a pouco sobre a qual vamos falar daqui a pouco, desenvolveu um projeto que se chama Surf Art, que visa promover a saúde mental de crianças através do desporto náutico e nomeadamente do surf. Então, Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria começar falando um bocado do seu background de formação e de carreira. Ok, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite. E em nome da Associação Presterides agradeço imenso e é com muito gosto que estamos aqui a falar sobre a associação e sobre este projeto, o Surfarte, que mais à frente iremos então falar um pouco mais aprofundadamente sobre o que ele faz na realidade. No meu caso, eu, como disse, sou formado em Psicologia, depois acabei por tirar a especialidade em Desporto e Atividades Físicas. Curiosamente, fiz o meu estágio curricular na área do desporto, e depois, quando comecei a trabalhar, comecei logo a trabalhar numa vertente mais comunitária e daí até então eu tenho vindo a desenvolver todo o meu trabalho e dentro de projetos mais virados para esta área da vulnerabilidade social e da inclusão. E tem sido esse o meu percurso ao longo dos últimos anos. Ok, muito bem. Em relação ao surf, Sim. também importante aqui também integrar, foi algo que desde muito novo comecei a praticar, sempre tive muito gosto por desporto, fiz vários desportos como federado, e o surf foi aquele que acabou por persistir mais, e daí também o ter, no fundo, mais tarde surgido a ideia deste projeto e o surf ter aparecido como o desporto selecionado. A sua organização, a Presley Ridge, que organização é? Qual é a sua missão? Quais é que são os seus objetivos? Ok, então a associação tem origem americana, Uhum. é uma associação já com praticamente 200 anos nos Estados Unidos, que no fundo acaba por ter como objetivo potenciar e acreditar que todas as crianças e famílias têm potencial e que, dando a oportunidade de reconhecerem esse potencial, que conseguem se ingrar e criar caminhos de vida diferentes que aqueles que à partida pudessem pensar ter. Uh, É curiosa a história em si, o próprio nome da Presley Ridge é curioso. Ela surge em Pittsburgh, onde havia uma rua que era a Ridge, havia outra rua que era a Presley, e havia dois orfanatos, isto na altura da Era do Ferro. Havia aquilo era uma cidade industrial, havia muitas pessoas que morriam nos operários das fábricas, de trabalho com o ferro, e havia muitos órfãos, então foram criados estes dois orfanatos, depois mais tarde se vieram a juntar e deram origem à Preston Ridge. Há cerca de 20 anos, a nossa ex-diretora, ainda membro da direção, foi aos Estados Unidos num intercâmbio através da universidade, teve conhecimento, estagiou na Presley e depois resolveu trazê-la para Portugal. Eh, Começámos por ser uma ONG e em 2012 criámos enquanto IPSS e temos vindo a desenvolver o nosso trabalho sempre neste âmbito de promover o potencial, o máximo de potencial das crianças, jovens e famílias com quem trabalhamos. E daí também temos a nossa resposta a ser diversificada em termos de projetos, havendo vários projetos em vários territórios e já com uma abrangência bastante interessante. E entre estes projetos, tem o Surf Art, Exatamente. né? Temos de ir mais um bocado nos pormenores do Surf Art. Ok. Eu em relação ao Surfart, eu ia então aqui partilhar Sim. aqui
uma pequena apresentação para explicar aqui um pouco mais, no fundo, aquilo que realmente nós fazemos ou tentamos fazer, que é não mais do que promover aqui a transformação das crianças. E aí o nome Surfarte, o atrever-nos, se nós não nos atrevermos, nós estamos a perder as oportunidades. E o desafio aqui criado acaba por nos trazer realização que não se associa das emoções. E havendo aqui uma capacidade de nós nos sentirmos, de nos completarmos, de nos realizarmos, isso certamente nos vai transformar. E não só ao nível do desporto em si, mas na sua transferência para o dia a dia. Se eu sou competente numa área, porque é que não vai ser na outra? E então aqui começa o caminho de transformação que nós acreditamos pela qual trabalhamos. Então, o Surfart surgiu em 2011, numa iniciativa interna da associação, em que pedíamos para pensarmos o que é que nós gostaríamos de estar a fazer no nosso futuro por 5 a 10 anos. E tanto eu como um colega que tinha começado a fazer surf, tínhamos este gosto pelo desporto, e para além disso, eu mais na área da comunicação, na área da psicologia, achamos a ideia porque não juntar as duas coisas e fazer algo que associe aqui estas duas paixões que temos pela a comunidade com quem nós trabalhamos. E começámos a desenvolver o projeto, e daí ter surgido então aqui o Surfart, que tem como missão, tal como aqui o refere, promover o bem-estar social, aqui muito ao nível da promoção da saúde mental, e desenvolver aqui também a autonomia, porque a autonomia pressupõe também aqui um crescimento e uma generosidade que advém desse processo, e que a criança consiga se realizar. E usando o quê? O surf, e o surf porquê? Porque muito facilmente conseguimos tirar a criança daquela palavra tão hoje usada, que é da sua zona de conforto. E aqui a criança, ao sair da sua zona de conforto em algo que não domina, está vulnerável às aprendizagens, como se fosse uma esponja, e é aí nesse momento que nós aproveitamos para trabalhar aqui então este bem-estar. E através também do contacto da natureza, que foi algo que efetivamente cada vez mais as crianças têm vindo a perder. O motivo acaba por ser este: muitas das crianças estão realmente em risco, e se não tiverem alguém que consiga observar esse risco ou detectar esse risco, passam ao lado, e a detectar esse risco que está associado e tentar intervir o mais precoce possível. A ocupação estruturada das crianças, muitas delas, nomeadamente ali ao nível do segundo ciclo, é visível, acabam por ter muito tempo livre de estruturado, e esse tempo acaba por ser usado para utilizar em atividades estruturantes, em que procuram também um risco. Por exemplo, o surf lhes pode proporcionar controlar, e essa satisfação acaba por ocorrer. E também aqui acrescenta a ausência de contacto com a natureza, que se agravou bastante com a pandemia, e que ligou-os muito ao mundo digital. E esse mundo digital está a trazer agora problemas bastante grandes, com o qual nós nos deparamos diariamente, e a complexidade daqui ao nível depois da saúde mental aumenta, e também é algo que nós temos vindo a tentar perceber como é que podemos acrescentar valor e melhorar no nosso trabalho em relação a esta nova vertente, que é o vício do jogo e as emoções que advêm daí. Então aí está o nosso motivo da existência, que nos veio a criar, que é: no mar nós somos todos iguais, não há etnias, não há géneros, não há estratos socioeconómicos. Aquilo que nós pretendemos todos acaba por ser ter uma prancha, um fato, e ir para dentro da água e deslizar sobre a água da forma como queremos, se é em pé, se é dentado, aí cada um tem a sua oportunidade de escolher, sendo que o objetivo acaba sempre por ser deslizar e tirar o melhor proveito, e a promoção do sucesso que seja adquirida pela pessoa. E novamente, aqui como a Associação defende, todas as crianças e jovens têm potencial. Se não acreditam, o nosso objetivo é transformá-las e fazer com que elas acabem por acreditar realmente que isso acontece. Então, a nossa solução foi esta: criamos utilizando aqui o modelo de educação vivencial, terapia pela aventura, em que as crianças daqui acabam por serem envolvidas ativamente na atividade, e não no modelo tradicional, que é estarem a ouvir as experiências dos outros e vivenciarem o que os outros vivenciaram. Não, elas são envolvidas, e através desse fazer, refletindo sobre o que acontece, ou seja, o parar, o pensar e o agir mediante aquilo que nos acontece, nós conseguimos então aí
transformar e trazer tudo o que é aprendizagem que possam fazer em contexto de praia para o dia a dia. E falámos há pouco em off, agora, se eu sou capaz de, com muito esforço, ter conseguido agarrar na prancha, entrar dentro da água, ultrapassar todos os obstáculos que daí possam advir, do medo da água, das ondas e por aí adiante, e conseguir fazê-lo, posso não ter conseguido levantar, mas já consigo fazer isso e isso está-me a transformar. Está-me a transformar do ponto de vista de que eu sou capaz, das minhas capacidades, da minha questão de controle emocional, da minha questão do meu controle corporal. Então, eu também sou capaz de o fazer no meu dia a dia. E aí estamos então a fazer a generalização dessas aprendizagens e o crescimento e o adquirir de competências sociais e pessoais para o dia a dia. Este é o percurso, eu não vou estender muito em relação ao mesmo. Nós criámos a ideia em 2011, como eu referi há pouco, depois fizemos um processo de trabalho sobre a própria ideia, fomos um dos vencedores do bootcamp, do terceiro bootcamp, do segundo bootcamp do IES, no Instituto de Empreendedorismo Social, que nos permitiu também estar aqui durante quase um ano a trabalhar o plano de negócios. Depois não tínhamos forma de o pôr dentro da água, porque o dinheiro que havia era pouco, até que nos é proposto e dizem-nos: façam acontecer, mostrem resultados e vão ver que a coisa vai crescer. E assim foi, de uma forma muito voluntária, com base voluntária, conseguimos pôr as coisas na água durante 6 meses, os resultados foram bons, e depois a Câmara de Cascais foi acreditando em nós, e desde aí então temos vindo a crescer. Fomos também 3 anos vencedores da BPI, Fundação La Caixa Infância, que nos permitiu também crescer em termos de números e não só de números de equipa. E então, hoje em dia, já somos uma estrutura com alguma dimensão, atuamos anualmente com cerca de 150 crianças, o que também é fruto desse crescimento que temos vindo a fazer e de uma criteriosa avaliação que fazemos, para também perceber sempre aquilo que queremos e fazer e o que é que fazemos bem e o que é que tem que melhorar. Aspectos relevantes, fomos numa edição especial desta revista internacional de psicologia, fomos sorteados, ou seja, no fundo, submetemos e foi aprovado o nosso artigo científico, Uhum. numa edição específica em relação à surf-terapia, em que editar 12 artigos a nível mundial. Fomos convidados a submeter para ver se era aprovado, e felizmente conseguimos publicar esse nosso artigo. E em 2020, candidatámos também ao prémio do Be Inclusive Awards, que é um prémio da União Europeia do melhor projeto de inclusão pelo desporto, e fomos o vencedor, que também nos lisonjeou bastante face ao número e projetos também que tivemos conhecimento e muito prazer em partilhar o espaço do momento do sorteio, que fazem um trabalho excepcional, mas coube-nos a nós ficar com o primeiro lugar e muito nos honrou, mais responsabilidade nos trouxe. O nosso objetivo acaba por ser, no fundo, tudo aquilo que eu acabei de dizer e, acima de tudo, mostrar que o impacto que o surf pode criar na vida das crianças, jovens e não só jovens, famílias, que vamos também trabalhar com os mesmos, é real e, no fundo, queremos validar esse impacto. Aqui entramos aqui, vou passar muito rápido, é a forma como trabalhamos. Este é o modelo de educação vivencial, não é nosso, existe a Associação Internacional de Educação Vivencial, agora mais recentemente na Europa também foi criada, nós somos mesmos parceiros, e aqui temos um pouco a forma como é feito o planeamento das sessões, com base nas necessidades, fazemos a atividade, a avaliação, que é a reflexão final, e depois a generalização do que foi vivido. Aqui a questão da mudança acaba por estar relacionada com a questão que referi há pouco, da capacidade de tirarmos a criança da sua área de conforto, porque o mar só por si é desafiante, então nós conseguimos criar este desequilíbrio facilmente através desse contacto com o mar, e essa segurança estando sempre a garantida, aqui a psicológica e a física, a criança pode se desafiar e tendo a certeza que nada lhe vai acontecer sob o ponto físico e psicológico, nós não desejamos que ela vá ao pânico, e aí, com as vivências, cria-se esse conflito interno que é o que nos permite fazer aqui a diferenciação entre aquilo que nós temos como conceito, aquilo que nós estamos a vivenciar, e juntando, criar novas teorias ou então modificar teorias que tínhamos
já interiorizadas como as mais corretas, e aí temos a assimilação à acomodação, ou seja, temos aqui a mudança cognitiva face àquilo que uh, tínhamos anteriormente. A formulação de objetivos é algo que também é trabalhado aqui mais no âmbito do projeto de vida, em que as crianças individualmente acabam por ter objetivos que elas próprias estipulam, e nós temos um plano de intervenção individualizada que vamos aqui no fundo verificando se está ou não a ser cumprido, para quê? Para que o resultado final seja ele atingido ou não seja atingido, haja uma justificação para que isso, para o resultado. E aí estamos novamente a promover aqui o sentimento de competência, e ao dizer que eu fui capaz porque fiz isto, ou eu não fui capaz porque eu sei que tenho que fazer isto e isto. O objetivo é sempre, ok, não fui hoje, amanhã eu sou, hoje consegui fazer isto, vou aumentar o meu nível de exigência. Teoria sociocognitiva, aqui de Bandura, também não vou ser muito exaustivo, mas se eu me sentir competente, se os meus modelos à volta forem positivos, se o feedback me for dado for positivo, os meus indicadores fisiológicos acabam também por ser bons, e que o contacto direto com a água acaba por si só trazendo esses indicadores, a nossa alta eficácia melhora, os resultados também, o nosso comportamento, pensamento altera-se. O que é que acontece com a maior parte das crianças que nós trabalhamos e que muitas das vezes, infelizmente, acabam de ser tão martirizadas no seu dia a dia, e no modo também como hoje é feito o ensino? É exatamente o oposto àquilo que eu acabei de dizer. Não me sinto competente, os meus modelos que me recebem, porque eu não me sinto competente, não me dou com quem se sinta, são modelos que me vão puxar para baixo. Os feedbacks que eu recebo são sempre maus, vindo de quem vem de casa, porque sou mau aluno, porque estou sempre a ouvir maus feedbacks de comportamento, e por aí adiante. E os meus indicadores fisiológicos também acabam por ser muito, muito baixos, e muitas das vezes falamos aqui em depressão, e não precisamos ir também tão longe, e a verdade é que a nossa eficácia acaba por baixar os resultados, e o comportamento muitas vezes é contraditório àquilo que era desejável, que era fazer algo para mudar. Não, se eu sou tão mau, se isso não está tudo tão mal, então eu caio mais. E o meu comportamento muda para mal. E na escola, o exemplo prático é a desistência. Se eu não me sinto competente, os meus amigos são o que são, os professores são o que são, sinto-me mal com isto tudo, eu vou desistir. Então, quebramos e queremos fazer exatamente o contrário. O círculo da coragem, que era aquilo que acaba por ser transversal a todos estes modelos, e poderíamos integrar qualquer um dos que está para trás aqui, acaba por ser aqui o código da resiliência, e olhando para isto como se fosse uma roda de bicicleta, se um destes raios estiver bambo, ou solto, a roda não funciona bem. E nós trabalhamos muito no sentido de, inicialmente, a nossa intervenção é feita há 10 anos, trabalhar muito a pertença, sentir que a criança se sinta realmente segura, pertencente ao grupo, sem medos de partilhar aquilo que seja, o que eu estou a sentir, o que eu estou a pensar, sem que haja certo ou errado. Sou livre de partilhar, e todos os outros devem aceitar, concordem ou não concordem, têm e aprender a aceitar, e aí eu sim estou preparado para o próximo nível, que é a questão da competência. E aqui, novamente pensando aqui nos melhores anteriores, ligado ao sentir-me competente, começar a trabalhar a minha mestria, a minha competência, o meu sentimento de ser capaz de conseguir fazer as coisas, para quê? Para que eu possa ganhar a minha autonomia. E quando eu entro aqui na minha autonomia, eu sinto-me preparado para dar o passo seguinte, e esse passo seguinte é, se eu sou seguro, se sei, eu posso criar o meu caminho, e eu posso ensinar alguém a seguir esse meu caminho, e entramos no campo da generosidade. Caso contrário, haja uma destas fragilizada, principalmente a primeira, se eu não me sentir pertencente, todas as outras estão inviabilizadas, ou então todos podemos olhar sempre e perceber, em termos de criança, no individual, onde é que nós precisamos de atuar mais para que essa criança beneficie mais da nossa intervenção. Isto é o nosso sistema de contingências, é um sistema que não é de compensatório, ou seja, não é porque por cada nível que atinja recebe alguma coisa, mas sim também aqui de promover a questão da responsabilidade e da competência. Cada nível que a criança vai subindo, por cada uma das sessões que vai participando, ela vai ganhando responsabilidades essas que lhe são atribuídas de acordo com os níveis que vai subindo, e elas acabam por se sentir muito valorizadas por poderem distribuir, por exemplo, as licas, por poderem ser responsáveis pelos cintos de segurança do autocarro, por serem responsáveis por orientar a prancha, e num nível mais avançado, serem responsáveis por poderem fazer mesmo já o processo de reflexão num pequeno grupo. Ou seja, é a atribuição de responsabilidades
das Uhum. quais elas sentem realmente muito, eh, 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 qual é a questão? Orgulhosas, orgulhosas. Uhum. Por fim, para terminar, teoria da mudança social, e aqui acaba por ser um resumir de tudo, em que nós acreditamos, pode ser visto de cima para baixo, de baixo para cima, o perfil é sempre de baixo para cima, e se pegarem tudo aquilo que eu acabei de dizer, tendo a criança como base, acreditamos que ao estar a fazer parte das nossas atividades, a criança vai desenvolver estas competências socioemocionais que nós avaliamos para além de, nós avaliamos em dois grandes objetivos, aqui ao nível do comportamento pró-social e ao nível das dificuldades gerais. Estas dificuldades gerais são subdivididas em quatro subescalas, tem a ver com hiperatividade, sintomas emocionais, problemas de comportamento e de relacionamento. Ou seja, a criança, ao participar, ao desenvolver essas competências, ela está a criar um bem-estar para ela e para quem está à volta dela. Ou seja, acaba depois de conseguir impactar tanto a comunidade, como a escola, como as relações familiares. Isto, ou seja, acreditando que tudo aquilo que eu acabei de dizer resulta e nós conseguimos criar realmente esse impacto. As nossas atividades são estas, que complementam isto tudo, as sessões de educação vivencial, terapia para a aventura em praia, o acompanhamento familiar. Aqui, sempre que há essa necessidade, nós conseguimos dar essa resposta ou redirecionamos para parceiros que tenham essa resposta. Temos a formação para a parentalidade positiva, que tem tido resultados bastante significativos e estamos a pensar agora para o próximo ano não abrir só às famílias que estão presentes no projeto, mas também a todo, por exemplo, a todo as pessoas das escolas com quem trabalhamos, para que possa abranger um maior número de pessoas e possam ser dotadas Uhum. de ferramentas que lhes ajudem a ter melhores capacidades de educar de uma forma mais positiva, para aquela que muitas das vezes não sabem, digamos, fazer ao contrário. Os workshops temáticos são atividades que nós fazemos com caráter pontual, que nada tinham a ver com surf, aqui só para suscitar interesses diferentes, desenvolverem gostos Uhum. em relação à cultura ou a outras coisas. As ações de voluntariado acaba por ser também aqui um pouco como funcionar como payback, ou seja, tudo isto que nós fazemos acaba por ser praticamente, se não totalmente grátis. Então, se me dão, eu também posso aprender a devolver. Estou fazendo ações de voluntariado juntamente com parceiros. E por fim, este surf camp que aqui aparece, acaba por ser a atividade de cerimónia final, em que aqui juntamos todos os grupos que nós temos. Nós temos cerca de nove em Cascais, dois em Almada. Então acabamos por juntá-los todos e vemos as dinâmicas e também temos aqui um plano perfeito para verificarmos se aquelas aprendizagens que nós defendemos foram feitas ao longo do ano, principalmente aqui com o grupo de par, acaba por acontecer e é muito engraçado de ver. E há muitas expectativas são ultrapassadas, outras que não, mas a verdade é que é um momento que marca para o resto da vida das crianças, porque é uma dinâmica totalmente fora Yeah. do normal, e depois os pais juntam-se atualmente não o fazem, mas dormiam também. Atualmente não o fazem porque ainda não conseguimos ter a relação tão próxima quanto tínhamos, mas antes da pandemia eram os próprios pais que organizavam já o fim de semana deles e Uhum. íamos todos, chegámos a ser 70 em campo. Pronto, é isto. Acho que em termos de resultados, aquilo que nós temos verificado ao longo dos anos, com algumas alterações, justificadas sempre pelas devidas razões do momento em que acabam por se sentir, mas o aumento significativo do comportamento pró-social acaba por ser visível ao longo de todos os anos. A diminuição significativa das dificuldades gerais oscila, ou seja, nós temos tido, no geral, sempre resultados significativos, mas, por exemplo, eu lembro do ano da pandemia, em que tivemos a funcionar muito mais por videochamada, depois regressámos quando desconfinámos, percebemos que os problemas de relacionamento, por exemplo, foi algo que não foi significativo, justifica só não pelo facto de eles não estarem na escola e não ser algo que pudéssemos observar, mas não foi evidenciado nem por nós, nem pelas famílias, nem pela escola. O aumento da capacidade de resiliência, aqui a capacidade de ultrapassar os obstáculos que nos aparecem, também tem sido significativo e, a título de exemplo, o mar é tão imprevisível que nos permite ter uma capacidade de reação e resposta cada vez mais rápida. Isso é algo que todos nós
temos, enquanto surfistas, temos uma capacidade rápida de pensar para saber o que é que devemos fazer, e, nós acreditamos que as crianças também o ganham. E o rendimento académico, é controverso dizer isto, mas a verdade é que, fazendo a análise, aqui em termos de follow-up, todos os dados nos indicam que as nossas taxas de retenção acabam por andar ali na casa dos 2, 3% face ao universo anual que temos. O que nós não podemos dizer que é um resultado que advém do nosso trabalho, nós não trabalhamos competências escolares, mas as evidências de impacto que vão tendo no comportamento e na atenção, e na concentração, e na capacidade de me sentir competente, e isso dito pelos professores, acabam por criar aqui, se calhar, esta mudança, e temos uma melhoria bastante significativa nas crianças. E é isto. Obrigado pela partilha e muitos parabéns pelo projeto, é muito interessante, muito holístico também. E tinha uma curiosidade, mas acho que já respondeu, pelo menos em parte. Estava-me a perguntar se este projeto poderia ser possível com qualquer tipo de desporto ou se o surf e o meio aquático, o oceano, têm algumas características que tornam este projeto particularmente eficaz. Eu defendo que qualquer desporto que seja de risco e fora Uhum. do desporto de âmbito normal, desculpem-me se essa é a expressão mais correta, quando refiro a isso, por exemplo, ao futebol, e poder explicar porquê, mas acaba por ser muito mais fácil de tirar a criança da zona de conforto. Uhum. Ou seja, relacioná-lo aqui com a natureza. E Sim. pondo o mar, porque o próprio contacto com o mar, isso está provado cientificamente, acaba por ser relaxante, terapêutico. Nós temos crianças que chegam à nossa sessão totalmente cheias de problemas, cheias de tensão, e vê-se que ali as emoções dele está tudo muito baralhado e só lhes apetece explodir. Parece que esperam pela nossa sessão para explodir, e depois, quando saem, vão com um sorriso. E o que nos vem de volta em termos de feedback é: passou a semana tranquilo e está à espera que volte a acontecer isso. Yeah. E nós ficamos inteiramente gratos por ouvir isso, mas sabemos que na próxima sessão, quando chegar, vai ser exatamente assim, e vai explodir, e vai andar, e vai ter que necessitar da contenção e da ajuda e do apego necessário. E vamos, e isto para dizer o que o mar, ou seja, eu acho que qualquer desporto ligado ao mar permite isso, qualquer desporto ligado à natureza permite isso, e o modelo da educação vivencial explica melhor do que eu o porquê, porque todo este contacto com a natureza acaba por ser muito benéfico, e nós ganharíamos muito mais se as escolas, por exemplo, saíssem da sala de aula e fossem para, para a rua, para a Uhum. floresta, e acho que os alunos seriam muito melhores alunos e aprenderiam muito mais coisas do que estarem enfiados dentro de uma sala sentados. Mas eu defendo o surf porque não é uma questão, não é um desporto que toda a gente faça, apesar de hoje em dia já ser muito mais acessível e temos muito mais gente a praticar, mas fomos ver, ainda continua a ser um desporto de alguma forma elitista, e, e que depois acaba por não estar acessível a todos, e nem todos têm dinheiro, por exemplo, a pagar aulas de surf. E o que acontece é que o facto de ter essa inacessibilidade faz com que a maior parte, se não 99% das crianças com que vêm ter connosco, nunca tenham feito. Então, Uhum. é uma coisa nova, que não dominam, que não têm a mania que são os melhores e que acontece, e que e depois se torna difícil quer dizer, para nós se torna fácil de os conseguir tirar dessa zona de conforto e levá-los a uma aprendizagem constante com as adversidades que o mar traz. Pois, na verdade, nós trabalhamos durante o ano inteiro, apanhamos o inverno, apanhamos um mar muito grande, frio, chuva, calor em excesso mais agora para o verão. E tudo isso só por si já é uma aprendizagem. E sabemos que está a Yeah. chover e está muito frio, e vê-los a chegar, coitadinhos ali, e agora vestiu o fato, que às vezes até está úmido. Tudo isso é uma superação, e traz a crescimento, porque nós saímos da nossa zona de conforto, que é: eu estou aqui muito bem, no meu sofazinho, no meu lugar, estou aqui quentinho, prefiro estar aqui do que me estar a desafiar. Não, há esse desafio. Uhum. Já indo para os desportos mais tradicionais, podemos chamar assim, eu já trabalhei com futebol, já
com outros esportes mais praticados, digamos assim, e o que acontece é que têm todos a sensação de que são muito competentes e que são os Ronaldos, Neymar, são todos muito bons. E é difícil já perceber que há espaço para melhorar e pós tirar da zona de conforto torna-se muito complicado e muito difícil. Uhum. E então depois criar todo este processo não é tão fácil. Mas, Yeah. eu volto a dizer, é a minha percepção, é a minha perspectiva. Acho que tudo o que seja ligado ao desporto, mais aventura e aqui englobando o mar, eu acho que é um caminho a explorar, que tem vindo a ser explorado Uhum. ao longo agora dos últimos anos e que pensado e estruturado com forma sempre de se refletir sobre o mesmo e tirar as aprendizagens que ele nos pode dar, acresce muito, muito valor. Uhum. Para concluir, queria só perguntar-lhe se quais é que são para si os obstáculos principais neste trabalho a nível pessoal e, por outro lado, quais é que são as satisfações que este trabalho traz e se recomendarias a jovens que agora estão a tirar uma formação ou estão para tirar uma formação nesta área, se recomendarias a estes jovens de seguir esta carreira? Uhum. Portanto, o maior obstáculo que nós acabamos por encontrar muitas das vezes é o conseguirmos demonstrar o trabalho que fazemos. E isso exige que haja não só em termos de comunicação, mas uma proximidade muito grande com as pessoas com quem nós trabalhamos, nomeadamente escolas, e quando eu falo de escola, Uhum. pais, todos os intervenientes no processo em si, para que validem aquilo que nós fazemos. Eu acho que isso é o maior problema. Porque se eu falar que vou dar Uhum. uma consulta de psicologia dentro do gabinete X ou Y, toda a gente consegue compreender. Se eu falar que vou fazer uma sessão de surf terapia, muitas das vezes fica o surf no ouvido. Ok, vai fazer surf. Não, não, nós não somos uma escola de surf, nós não vamos fazer surf. Yeah. Nós usamos provavelmente o surf como uma âncora. Prende o barco ao momento, a criança consegue vivenciar esse momento em si, consegue se vivenciar ela própria porque está a fazer uma coisa que gosta e que para nós Uhum. nos facilita o vir, mas não vou fazer dali surfista. Aliás, costumamos dizer, se eles ficarem tão amigos do surf e tão fidelizados ao surf, que nós iremos ter todo o prazer que depois, num futuro mais tarde, nos voltemos a encontrar na água e que ele seja quem for, e vou ter imenso prazer de dividir as ondas com ele. Agora, não é ali que ele vai aprender efetivamente a ser surfista ou a começar um percurso de surfista profissional ou qualquer coisa parecida. Esse é a nossa maior dificuldade, é conseguir mostrar aquilo que realmente fazemos e como fazemos e porque fazemos e não somos uma escola de surf. Depois, em termos daquilo que a mim me traz, em termos pessoais, eu fico muito grato por ter a possibilidade de fazer o que faço. Dá-me, acima de tudo, muito prazer. Dá-me muito prazer gerir a minha equipa atual e sentir que exatamente os mesmos nutrem essa mesma gratidão pela oportunidade que temos de fazer algo que gostamos muito. E não só hoje, temos uma equipa já mais multidisciplinar, mas começou por ser muito de pessoas ligadas ao surf e que tinham alguma ligação também à psicologia ou não só professores de surf. Uhum. E hoje não, temos uma equipa mais abrangente e todos nutrem exatamente o mesmo gosto pelo resultado que nós conseguimos ou que tentamos fazer junto dessas crianças e das transformações. E a verdade é que nós estamos sempre muito preparados para o melhor, mas muitas vezes acontece o pior e nós temos de ter essa capacidade de nos adaptarmos e de fazermos magia, digamos assim. E ainda hoje falava numa reunião com uma colega que dizia que não sentia que nas consultas individuais não sentia que aquilo que tivesse a fazer pudesse criar um impacto, mas que agora no bootcamp viu uma alteração gigantesca, reportada a mesma pelos professores e pela família, e que percebeu realmente, parecia que a semana após semana, a sessão individual, e que as coisas não aconteciam
e agora comecei a ver o resultado. E a verdade é esta, seja o nosso modelo comportamental, cognitivo ou comportamental, eh, dinâmico, o que nós pretendemos é que eles adquiram as ferramentas suficientes para que no momento em que aquilo lhes fizer sentido, ponham em prática. E esse é o nosso maior orgulho e é o que me enche é quando vejo que criamos algum impacto e que, mais do que as palavras que ouvimos, aquilo que vemos. Para os jovens que agora estão a entrar neste ramo, há várias dinâmicas. Existe a licenciatura, ou seja, são licenciados em psicologia. É uma vertente recente, mais em Portugal Uhum. do que lá fora. Eu acho que é um mundo grande a explorar. Ainda há muitas oportunidades. Eu falo pela dificuldade que é de encontrar pessoas que tenham este gosto de não trabalhar, e aqui mais na parte da psicologia, de trabalhar com um setting terapêutico diferente, neste caso a praia, com o complemento, óbvio, depois também o clínico, mas uma experiência diferente e a verdade é que quando o fazem ficam realmente apaixonados e acho que tem muito para crescer. E mesmo ao nível, não numa formação tão específica quanto a da psicologia, a própria formação do curso de treinador de surf, depois ligada a esta área, que é uma área que nós também precisamos bastante, nós temos técnicos de saúde mental e técnicos de treinadores de Uhum. surf, professores de educação física, são sempre muito bem integrados em todos estes projetos e não só, há uma procura enorme. E a verdade é que as condições do próprio trabalho em si têm vindo a ser melhoradas Uhum. e façam um esforço também aqui de várias entidades, da Federação Portuguesa de Surf, da própria IPDJ, no fundo, credibilizar mais uma área que não é já tão sazonal quanto era antigamente. E no meu caso, os treinadores de surf que trabalham comigo eh, já se diferenciam por completo de um treinador de surf normal, porque vão ganhando também todas as vivências que o projeto Uhum. proporciona, Claro. vão aprendendo bastante, nomeadamente, muitos perguntam-se aos próprios se não valeria a pena investirem em formação na área da psicologia ou Uhum. da terapia ocupacional, porque ganharam então aqui esse gosto por ir mais além do que as aulas de surf. Mas sem dúvida que eu acho que nós estamos num país enorme, com uma costa gigantesca, com condições excepcionais, com 365 dias, dos quais são capazes de chover num ano mau 90 dias, por isso Uhum. temos uma possibilidade enorme de crescer e falo por mim enquanto surfarte que se nós tivéssemos hipótese de credenciar mais pessoas que nos garantissem a qualidade do trabalho que nós próprios exigimos, já poderíamos ter escalado para outros lados para outros lados do país, de uma forma sustentada e se calhar já em vez das tais 150, como eu falava há pouco, teríamos mais e mais com qualidade. Por isso, eu acho que é um desafio, lança todos. Há várias vertentes, a treinador de surf, todas estas vertentes acabam por ser absorvidas pela educação vivencial e há falta. Por isso, Uhum. fica aqui uma testemunha em relação a isso.